baixou ainda o Olá, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, um prazer estarmos juntos mais uma vez, ao vivo aqui, programa Sem Medo de Ser Feliz, 14 anos no ar com você, uma alegria muito grande poder estar aqui, ao vivo nos estúdios da TV Mundo Maior, na cidade de Guarulhos. Muito obrigado pela sua audiência. Você que nos acompanha pela rádio, pelo site da rádio, pela TV Mundo Maior, você também que acompanha pelo YouTube e também vocês que estão acompanhando a transmissão pelo Facebook da Rádio Boa Nova e o meu Facebook, José Carlos De Luca. Muito obrigado pela sua audiência. Bom dia, Cristina. Olá, queridos ouvintes, queridos telespectadores, é sempre um prazer estarmos aqui juntinhos, novamente no Sem Medo de Ser Feliz e o pessoal da Reprise, né? Toda terça-feira, às 21 horas. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, gente, hoje estamos aqui fazendo um programa especial, porque hoje estamos relembrando 186 anos da reencarnação de Adolfo Bezerra de Menezes. Então, é um programa que a gente vai falar um pouquinho do Dr. Bezerra, um pouquinho da vida dele, os causos dele, né, a atuação dele no mundo espiritual, enfim. Vamos homenageá-lo, né, com as nossas preces, com a nossa gratidão por tudo que ele tem feito, né, pelo Espiritismo, pela humanidade. Né? A causa do Dr. Bezerra é o amor, é a causa do Cristo, é a causa da humanidade. E hoje, né, nós estamos aqui vamos sortear aos nossos ouvintes 3 exemplares do livro Recados do Meu Coração, que é um livro do Dr. Bezerra, que nós tivemos a oportunidade de receber esses recados dele. 3 exemplares que você vai receber em sua casa, autografado, uma oferta do Grupo Espírita Esperança, que, por sinal, está hoje completando também 8 anos de existência. Então, você participa, liga, só dá para participar através do telefone. Né? Então, você vai ligar. Quais são os números, Cristina? Então, 0800 979 5011. 0800 979 5011 ou pelo WhatsApp também. Receberemos os nomes para sorteios, que é o 98575-9580. WhatsApp 98575-9580. Então, vamos começar relembrando alguns fatos, uma pequeníssima biografia de Bezerra de Menezes, que a Cristina lerá para nós. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Nasceu no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no Ceará. Aos 18 anos, iniciou no Rio de Janeiro seus estudos de medicina. Lá, elegeu-se vereador e deputado em várias legislaturas
e defendeu as ideias abolicionistas. Conheceu o Espiritismo em 1875 e, em 16 de agosto de 1886, diante de um público extraordinário, proclamou a sua adesão ao Espiritismo. Trabalhou no atendimento aos menos favorecidos e, por conta disso, ficou conhecido como médico dos pobres. Seja como político devotado às causas humanitárias ou como médico conhecido por jamais negar socorro a quem batesse à sua porta, Bezerra de Menezes tornou-se um exemplo de homem e escreveu uma história de vida marcada pelo amor e pela caridade. Desencarnou em 11 de abril de 1900, prosseguindo no mundo espiritual o trabalho de amor ao próximo em suas dores físicas e morais. Bem, vamos falar algumas coisinhas aqui, né, do Bezerra, né? 186 anos da sua encarnação, e ele desencarnou em 1900, portanto, 117 anos da sua desencarnação. Portanto, a vida dele, na última encarnação aqui, foi em torno de 69 anos. O que eu gostaria de me chamar a atenção ou de refletir com os amigos, porque grande parte, né, dos espíritas e não espíritas, nós temos uma profunda devoção por Dr. Bezerra, né? Temos muita gratidão pelas curas, inúmeras curas, de que ele se fez intermediário. Na minha própria família, nós temos alguns casos, né, de curas, né, de pessoas que estavam ali desenganadas pela medicina e, graças à atuação dele, tudo se encaminhou da melhor forma possível. E eu tenho certeza que cada um dos nossos ouvintes aqui teriam muitos casos a relatar a respeito da intercessão, da intervenção dele, inclusive para pessoas não espíritas. Né? Conheço pessoas que não eram espíritas, católicas, devotadas, e tiveram, né, viram a atuação de Dr. Bezerra quando elas estavam doentes, quando estavam internadas no hospital. Ele surge à noite, durante a madrugada, nos quartos. As pessoas até nem sabem, né, que ele é um espírito, mas ele aparece ali, depois vão dar os detalhes físicos, e vamos descobrir da presença dele. Então, eu tenho certeza que nós teríamos muitos casos para relatar, e quase todos nós temos conhecimento de algum deles. Mas nós não podemos nos circunscrever a Bezerra de Menezes, a sua atuação nessa área. Nós precisamos olhar um pouquinho. Por que é que esse espírito é capaz de tantos prodígios? Por que é que esse espírito tem interferido positivamente na vida de tantas e tantas pessoas, no Brasil até fora do Brasil? Há espíritas, não espíritas. Nós percebemos que a atuação do Bezerra, a atuação dele já saiu, ou saiu pelo menos, ou se expandiu além dos limites, né, do espiritismo. A atuação dele é humanitária. Mas nós então precisamos pensar o que é que tem, o que esse homem tem de especial. Será que não está na hora de a gente começar a pensar, né? Por que é que Bezerra é como é? E por que nós não podemos nos interessar, aprender com ele a ser o que ele foi? E não apenas nos limitarmos a pedir curas para ele. É claro que isso vai acontecer, né? Nós ainda precisamos, nós necessitamos. Mas nós não podemos voltar a nossa atenção a Bezerra apenas
como aquele ser divino que está lá encarregado de nos curar. Mesmo porque a cura que Dr. Bezerra vem propondo é a cura com o Evangelho. É uma cura mais profunda. E uma cura que ele fez em si mesmo. Porque ele foi um homem também que passou, na sua última encarnação, passou por muitos desafios, passou por muitos problemas. Problemas que todos nós também passamos. Ele ficou viúvo. Ele foi doente também. Ele teve dificuldades no campo do exercício da política. Ele foi um político devotado no Rio de Janeiro. Ele teve dificuldades financeiras. Por exemplo, ele veio estudar medicina, como nós. Ele estudou medicina no Rio de Janeiro. Ele nasce no Ceará e com 18 anos, mais ou menos, ele está no Rio de Janeiro para estudar medicina. Ele não era um homem abastado financeiramente. O pai lhe deu recursos para fazer a viagem, para os primeiros meses, mas depois o dinheiro acabou. Teve dificuldades para custear a sua manutenção no Rio de Janeiro. Então, Bezerra não teve uma vida de facilidades. Aliás, essa aqui talvez, o ingresso dele na faculdade começou a ser uma das primeiras dificuldades que ele enfrentou, longe de casa, longe da família, sem recursos materiais. E para sobreviver, Bezerra de Menezes tinha que dar aulas particulares de matemática. Era engraçado, né? Que matemática era uma disciplina que Bezerra não gostava. Ele não gostava. Mas os alunos que vinham procurá-lo para aulas particulares, claro, remunerando, todos vinham para estudar matemática. Olha que coisa interessante. E ele, então, aceitou o desafio. Então, você imagina o que é estudar medicina. Nós sabemos que é um curso difícil, um curso que exige muito estudo e dedicação. E nas horas vagas que o Dr. Bezerra poderia e deveria estar descansando, ele tinha que dar aulas particulares para poder pagar o aluguel da pensão onde ele estava morando. Por exemplo, ele não tinha dinheiro, uma outra situação, ele não tinha dinheiro, por exemplo, para comprar livros. E ele, então, tinha que se valer das bibliotecas públicas para poder estudar. Então, foi um homem que enfrentou muitos desafios. Depois, concluiu o curso, se casou, teve 2 filhos, e num dado momento, a mulher, abruptamente, fica doente e em 20 horas desencarna. Em 20 horas ela desencarnou. Então você imagine, aquele jovem pai, com 2 filhos pequenos, em início de carreira, fica viúvo repentinamente. Então nós vamos então pautando, e aqui então volto a chamar a atenção. Nós precisamos não apenas pedir para Bezerra de Menezes as curas que nós necessitamos, mas nós também precisamos pedir que ele nos auxilie a caminhar como ele caminhou, a agir como ele agiu. Porque, nada obstante todo esse sofrimento, esse homem se tornou um homem bom. Porque muitas vezes, né, gente, quando a gente sofre, está passando problemas de saúde, problema de saúde que o doutor Bezerra também teve. Ele teve um problema, por exemplo, de
estomacal, se tratou com os médicos, ele era médico, se tratou com os melhores médicos do Rio de Janeiro durante 5 anos. Ninguém encontrava cura. Ele tinha dores insuportáveis, quase não conseguia se alimentar. Então, esse homem também sofreu. E o que é interessante nele é que o sofrimento não faz dele uma pessoa triste, não faz dele uma pessoa azeda, egoísta, revoltada. Ao contrário, parece que tudo isto foi um combustível para que ele tivesse mais fé, e a partir desta fé, ele exerce a medicina de uma forma encantadora. Temos algumas participações de ouvintes, Cris? Muitas participações. Arlite Oliveira dizendo que teve uma graça, né, do Dr. Bezerra com o filhinho dela, que ela pediu oração, o menino estava com problemas de crise de bronquite. E ela sofreu muito com isso e pediu ajuda e recebeu. Tenho certeza que foi o Dr. Bezerra que intercedeu por ela e pelo filhinho. Elaine Cristina Lamberti, gratidão ao Dr. Bezerra, Nadir Carreiro Torres, todas, Tereza Mourão, todas pessoas aqui se manifestando, né, emocionadas, agradecendo ao Dr. Bezerra de Menezes. Vocês sabem que os biógrafos de Dr. Bezerra, pessoas que conviveram com ele e falaram dele, nós já temos 1 minuto, faltando 1 minuto. Gente, meu Deus do céu, eu queria falar tanta coisa. Passou muito rápido. Mas aqui eu vou contar essa história lá no segundo bloco. Agora a gente vai chamar, aqui pelo telefone, o nosso querido aqui Damião e a querida Vanessa aqui, que estão lá hoje fazendo uma blitz da Fundação Espírita André Luiz, lá no Centro Espírita Caminho da Luz, lá na Avenida Sapopemba. Estão levando lá, divulgando a Rádio Boa Nova, estão levando mimos, brindes às pessoas ali, e nós vamos colocá-lo. Não vai entrar agora não? Não deu certo? Depois? Puxa vida, então Fica depois a gente bloco, vê. Então, gente, vamos fazer um intervalinho? Já já nós voltamos, então. Confira a nova edição da revista digital Difusão FEAL, que está no ar e agora disponível no Portal do Espírito. Os desafios de ser mãe, o significado da maternidade na vida das mulheres, os conflitos e os medos, os diferentes lados desse papel. Os benefícios de fazer o bem, o que mostram os estudos a respeito do poder da gentileza. Conheça as vantagens de se comprar em sebos. Conexão Espiritismo. Existe espiritismo por trás da cultura pop? Confira ainda as novidades da Fundação Espírita André Luiz. Sócios ainda conferem uma matéria exclusiva. A vida além da Terra. Os estudos e descobertas sobre outros planetas. O futuro pode ser conhecido? Qual é o papel espiritual do Brasil como pátria no novo mundo e sua missão na transformação do planeta? A obra Brasil de Amanhã, do autor Mário Frigeri, revela a partir de uma ampla investigação o que dizem as profecias a respeito do futuro do país. O leitor encontrará nas páginas dessa obra um panorama dos acontecimentos que já se cumpriram e daqueles que ainda estão por ser revelados. Brasil de Amanhã, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br.
Já está disponível na Mundo Maior um DVD que vai ajudar você a encarar a vida com mais leveza e responsabilidade. O DVD Espiritismo e Bem-Estar, Vencendo os Desafios, reúne as palestras do Dr. Rubens Cascapeira Júnior e William Sanches. Cascapeira é médico ortomolecular e aborda aspectos relevantes sobre o funcionamento do organismo feminino e suas fases sob a ótica do espiritismo. Já o comunicador William Sanches, especializado no desenvolvimento de potenciais e espiritualidade, trata do tema Jesus e a Arte de Vencer Desafios. Acesse www.mundomaior.com.br ou ligue agora para 0 operadora 11 4966 5775 e adquira o seu DVD agora mesmo. É a Mundo Maior ajudando você a se superar sempre. Olá, gente, estamos de volta. Vamos ver se conseguimos agora fazer o contato lá com o Damião. Olá, Damião. Olá, Deluca, Cris, bom dia. Nós estamos aqui do Centro Espírita Caminho da Luz, aqui na Zona Leste, Deluca, fazendo mais uma blitz, e muito bacana essa blitz até agora, né, Deluca? Porque, olha, até às 10 horas da manhã já foram distribuídos 38 brindes. Tem a Espiritoteca, as pessoas participando da Espiritoteca, tem 7 pessoas. Quer dizer, tudo um trabalho bacana, Deluca, e a gente agradece muito você, Deluca, com os livros que você doou para o sorteio aí, para a gente poder estar realizando mais essa blitz, mais esse momento de estar levando trazendo a Rádio Boa Nova até mais perto das pessoas, viu, Deluca? Obrigado aí pelo apoio, viu, Deluca? Vocês vão ficar aí até que horas, Damião? Até a 1 da tarde, até às 13 horas. Tá, você e a Vanessa estão aí também, né? Estou eu, a Vanessa aqui, também a Simone do Clube Amigos da Boa Nova. Nós estamos aqui do Caminho da Luz, aqui na Avenida Sapopemba. Qual é o número aí, o endereço? Avenida Sapopemba, 648. É água rasa aí? Água rasa. Isso, então quem está por perto, quem está passando aí, faça uma visitinha ali. A blitz da Fundação Espírita André Luiz, que está no Centro Espírita Caminho da Luz, da nossa saudosa Marlene, né? Isso, exatamente, Marlene Sai. E tem atividade aí no centro agora, né? Tem. Está tendo uma palestra aqui agora, né? E aí o pessoal está conseguindo participar aqui da nossa blitz aqui. Segunda blitz que a Boa Nova está fazendo, com muita alegria, viu, meu Lucas? Com muita alegria mesmo, a gente está conseguindo. E aquilo que eu sempre insisto com todos os amigos ouvintes que nos acompanham. Você nos incentivando com a doação de alguns livros aí para a realização desse trabalho. Obrigado, viu, meu Lucas? É uma alegria. Bom trabalho a vocês. Gente, passem por lá. Avenida Sapopemba, número 600. Vai lá conhecer a blitz, vai conhecer o Damião, vai conhecer a Vanessa. A Vanessa, exatamente. E vai conhecer também o Caminho da Luz, que é uma casa abençoada. E você vai se beneficiar com essa programação imensa da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Um abraço, Damião, um abraço, Vanessa. Um abraço, Deluca. Bom trabalho a vocês. Obrigado, Deluca. Um abraço, obrigado. Bom, estamos continuando. Hoje temos sorteio, 3 exemplares do livro Recados no Meu Coração, gentileza do Grupo Espírita Esperança, né, que está completando hoje, no aniversário de Bezerra, 8 anos de fundação. Você vai participando, ligando. Quais são os números, Cristina? 0800 979 5011 ou pelo WhatsApp 98575 9580. Bem, vamos prosseguindo. Aliás, vamos falar da nossa agenda, né? Da sua agenda, né, Deluca? Essa semana, atividades como você relembrou. Amanhã, quarta-feira, dia 30 de agosto, Deluca, lá no nosso querido Grupo Esperança, fazendo a palestra de encerramento das festividades do mês de agosto, né, em que o Grupo Esperança está completando 8 anos de existência. Então, estão todos convidados. Deluca estará lá realizando uma palestra especial,
né? Às 20h30, o Grupo Esperança fica na rua Moisés Marques, 1123, Vila Aricanduva, bairro da Zona Leste de São Paulo. Fica próximo à estação Vila Matilde do metrô. Então não percam, amanhã, dia 30 de agosto, às 20h30, De Luca realizando uma palestra no Grupo Espírita Esperança. E no próximo domingo, que é o primeiro domingo de setembro, dia 3 de setembro, primeiro domingo, o nosso trabalho de cura e libertação, como acontece todo primeiro domingo de cada mês. Começa às 16h, no mesmo endereço, Rua Moisés Marques, 1123, Vila Aricanduva, bairro da Zona Leste de São Paulo, dia 3 de setembro. Esperamos por você. Que horário? Às 16h. Mais informações? Liga lá no celular da Maria José, conversa com ela do Grupo Esperança, ela te atenderá com todo carinho no 994120609. 994120609 ou através dos sites do Grupo Esperança, Grupo Esperanca, tudo junto.com.br ou do site do De Luca, JC De Luca, tudo junto, De Luca com 2 Cs, jcdeluca.com.br. Bem, vamos dar prosseguimento àquela história, né? Que eu falei que muitos biógrafos de Bezerra de Menezes, contemporâneos da época dele, relatavam, né, as curas que ele já, enquanto médico encarnado, né, ele proporcionava. E alguns biógrafos dizem que acreditam que muitas dessas curas eram atribuídas não apenas aos remédios que Dr. Bezerra prescrevia, mas à maneira pela qual ele lidava com os doentes. A maneira pela qual ele atendia os enfermos. Por exemplo, dizem que ele chegava no consultório dele, lá no Rio de Janeiro, e antes de entrar na sala dele, os doentes já estavam lá todos, né, na sala de espera. Iam muitos. E diz que antes de entrar no gabinete dele, o doutor Bezerra cumprimentava um a um dos enfermos. Um a um dos enfermos. E depois no gabinete, muitos falavam, ele me olhou nos olhos, ele me deu atenção, ele me deu palavras de esperança, ele orou por mim, ele me deu forças. Então, e o magnetismo dele, a fé dele e o coração dele, muitas vezes eram os remédios que ministravam aos doentes. E remédios que curavam. Porque, no mais das vezes, quase todos nós que somos enfermos, essa enfermidade, muitas vezes, ela está disfarçando uma carência interior nossa. Um autoabandono, uma falta de confiança em nós mesmos, um sentimento de rejeição, um sentimento de culpa, um sentimento de desvalia, uma mágoa. Estamos nos sentindo abandonados, deserdados. E tudo isto é a doença de fundo. A nossa doença de fundo é esta: falta de amor, carência afetiva. E Dr. Bezerra sabia disso muito bem. E aí, então, ele ministrava esses remédios, né? O amor, a bondade, o olhar, a consideração. 5011 0800 979 5011 ou pelo WhatsApp também. Receberemos os nomes para sorteios, que é o 98575 9580. WhatsApp 98575 9580. Então, vamos começar relembrando alguns fatos, uma pequeníssima biografia de Bezerra de Menezes que a Cristina lerá para nós.
Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Nasceu no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no Ceará. Aos 18 anos, iniciou no Rio de Janeiro seus estudos de medicina. Lá, elegeu-se vereador e deputado em várias legislaturas e defendeu as ideias abolicionistas. Conheceu o Espiritismo em 1875 e, em 16 de agosto de 1886, diante de um público extraordinário, proclamou a sua adesão ao Espiritismo. Trabalhou no atendimento aos menos favorecidos e, por conta disso, ficou conhecido como médico dos pobres. Seja como político devotado às causas humanitárias ou como médico conhecido por jamais negar socorro a quem batesse à sua porta, Bezerra de Menezes tornou-se um exemplo de homem e escreveu uma história de vida marcada pelo amor e pela caridade. Desencarnou em 11 de abril de 1900, prosseguindo no mundo espiritual o trabalho de amor ao próximo em suas dores físicas e morais. Bem, vamos falar algumas coisinhas aqui, né, do Bezerra, né? 186 anos da sua encarnação. E ele desencarnou em 1900, portanto, 117 anos da sua desencarnação. Portanto, a vida dele, na última encarnação aqui, foi em torno de 69 anos. O que eu gostaria de chamar a atenção ou de refletir com os amigos, porque grande parte, né, dos espíritas e não espíritas, nós temos uma profunda devoção por Dr. Bezerra, né? Temos muita gratidão pelas curas, inúmeras curas, de que ele se fez intermediário. Na minha própria família, nós temos alguns casos, né, de curas, né, de pessoas que estavam ali desenganadas pela medicina e, graças à atuação dele, tudo se encaminhou da melhor forma possível. E eu tenho certeza que cada um dos nossos ouvintes aqui teriam muitos casos a relatar a respeito da intercessão, da intervenção dele, inclusive para pessoas não espíritas. Né? Conheço pessoas que não eram espíritas, católicas, devotadas, e tiveram, né, viram a atuação de Dr. Bezerra quando elas estavam doentes, quando estavam internadas no hospital. Ele surge à noite, durante a madrugada, nos quartos. As pessoas até nem sabem, né, que ele é um espírito, mas ele aparece ali, depois vão dar os detalhes físicos, e vamos descobrir da presença dele. Então, eu tenho certeza que nós teríamos muitos casos para relatar, e quase todos nós temos conhecimento de algum deles. Mas nós não podemos nos circunscrever a Bezerra de Menezes, a sua atuação nessa área. Nós precisamos olhar um pouquinho. Por que é que esse espírito é capaz de tantos prodígios? Por que é que esse espírito tem interferido positivamente na vida de tantas e tantas pessoas, no Brasil, até fora do Brasil? Há espíritas, não espíritas. Nós percebemos que a atuação do Bezerra, a atuação dele já saiu, ou saiu pelo menos, ou se expandiu além dos limites, né, do espiritismo. A atuação dele é humanitária. Mas nós então precisamos pensar o que esse homem tem de especial. Será que não está na hora de a gente começar a pensar, né? Por que é que Bezerra é como é?
E por que nós não podemos nos interessar, aprender com ele a ser o que ele foi? E não apenas nos limitarmos a pedir curas para ele. É claro que isso vai acontecer, né? Nós ainda precisamos, nós necessitamos. Mas nós não podemos voltar a nossa atenção a Bezerra apenas como aquele ser divino que está lá encarregado de nos curar. Mesmo porque a cura que Dr. Bezerra vem propondo é a cura com o Evangelho. É uma cura mais profunda. E uma cura que ele fez em si mesmo. Porque ele foi um homem também que passou, na sua última encarnação, passou por muitos desafios, passou por muitos problemas. Problemas que todos nós também passamos. Ele ficou viúvo. Ele foi doente também. Ele teve dificuldades no campo do exercício da política. Ele foi um político devotado no Rio de Janeiro. Ele teve dificuldades financeiras. Por exemplo, ele veio estudar medicina, como nós. Né? Ele estudou medicina no Rio de Janeiro. Ele nasce no Ceará e com 18 anos, mais ou menos, ele está no Rio de Janeiro para estudar medicina. Ele não era um homem abastado financeiramente. O pai lhe deu recursos para fazer a viagem, para os primeiros meses, mas depois o dinheiro acabou. Teve dificuldades para custear a sua manutenção no Rio de Janeiro. Então, Bezerra não teve uma vida de facilidades. Aliás, essa aqui talvez, né, o ingresso dele na faculdade começou a ser uma das primeiras dificuldades que ele enfrentou, longe de casa, longe da família, sem recursos materiais. E para sobreviver, Bezerra de Menezes tinha que dar aulas particulares de matemática. Era engraçado, né? Que matemática era uma disciplina que Bezerra não gostava. Ele não gostava. Mas os alunos que vinham procurá-lo para aulas particulares, claro, remunerando, todos vinham para estudar matemática. Olha que coisa interessante. E ele, então, aceitou o desafio. Então, você imagina o que é estudar medicina. Nós sabemos que é um curso difícil, um curso que exige muito estudo e dedicação. E nas horas vagas que o Dr. Bezerra poderia e deveria estar descansando, ele tinha que dar aulas particulares para poder pagar o aluguel da pensão onde ele estava morando. Por exemplo, ele não tinha dinheiro, uma outra situação, ele não tinha dinheiro, por exemplo, para comprar livros. E ele, então, tinha que se valer das bibliotecas públicas para poder estudar. Então, foi um homem que enfrentou muitos desafios. Depois, concluiu o curso, se casou, teve 2 filhos, e num dado momento, a mulher, abruptamente, fica doente e em 20 horas desencarna. Em 20 horas ela desencarnou. Então você imagine, aquele jovem pai, com 2 filhos pequenos, em início de carreira, fica viúvo repentinamente. Então nós vamos então pautando, e aqui então volto a chamar a atenção. Nós precisamos não apenas pedir para Bezerra de Menezes as curas que nós necessitamos, mas nós também precisamos pedir que ele nos auxilie a caminhar como ele caminhou.
a agir como ele agiu. Porque, nada obstante todo esse sofrimento, esse homem se tornou um homem bom. Porque muitas vezes, né, gente, quando a gente sofre, está passando problemas de saúde que o doutor Bezerra também teve. Ele teve um problema, por exemplo, de estomacal, se tratou com os médicos, ele era médico, se tratou com os melhores médicos do Rio de Janeiro durante 5 anos. Ninguém encontrava cura. Ele tinha dores insuportáveis, quase não conseguia se alimentar. Então, esse homem também sofreu. E o que é interessante nele é que o sofrimento não faz dele uma pessoa triste, não faz dele uma pessoa azeda, egoísta, revoltada. Ao contrário, parece que tudo isto foi um combustível para que ele tivesse mais fé, e a partir desta fé, ele exerce a medicina de uma forma encantadora. Temos algumas participações de ouvintes, Cris? Muitas participações. Arlite Oliveira dizendo que teve uma graça, né, do Dr. Bezerra com o filhinho dela, que ela pediu oração, o menino estava com problemas de crise de bronquite. E ela sofreu muito com isso e pediu ajuda e recebeu. Tenho certeza que foi o Dr. Bezerra que intercedeu por ela e pelo filhinho. Elaine Cristina Lamberti, gratidão ao Dr. Bezerra, Nadir Carreiro Torres, todas, Tereza Mourão, todas pessoas aqui se manifestando, né, emocionadas, agradecendo ao Dr. Bezerra de Menezes. Vocês sabem que os biógrafos de Dr. Bezerra, pessoas que conviveram com ele e falaram dele, nós já temos 1 minuto, faltando 1 minuto. Gente, meu Deus do céu, eu queria falar tanta coisa. Passou muito rápido. Mas aqui eu vou contar essa história lá no segundo bloco. Agora a gente vai chamar, gente, aqui pelo telefone, o nosso querido aqui Damião e a querida Vanessa aqui, que estão lá hoje fazendo uma blitz da Fundação Espírita André Luiz, lá no Centro Espírita Caminho da Luz, lá na Avenida Sapopemba. Estão levando lá, divulgando a Rádio Boa Nova, estão levando mimos, brindes às pessoas ali, e nós vamos colocá-lo. Não vai entrar agora não? Não deu certo? Depois? Puxa vida, então fica depois a gente vê. Bloco, então, gente, vamos fazer um intervalinho? Já já nós voltamos então. Confira a nova edição da revista digital Difusão FEAL, que está no ar e agora disponível no Portal do Espírito. Os desafios de ser mãe, o significado da maternidade na vida das mulheres, os conflitos e os medos, os diferentes lados desse papel. Os benefícios de fazer o bem, o que mostram os estudos a respeito do poder da gentileza. Conheça as vantagens de se comprarem sebos. Conexão Espiritismo. Existe espiritismo por trás da cultura pop? Confira ainda as novidades da Fundação Espírita André Luiz. Sócios ainda conferem uma matéria exclusiva. A vida além da Terra. Os estudos e descobertas sobre outros planetas. O futuro pode ser conhecido? Qual é o papel espiritual do Brasil como pátria no novo mundo e sua missão na transformação do planeta? A obra Brasil de Amanhã, do autor Mário Frigeri, revela a partir de uma ampla investigação o que dizem as profecias a respeito do futuro do país.
O leitor encontrará nas páginas dessa obra um panorama dos acontecimentos que já se cumpriram e daqueles que ainda estão por ser revelados. Brasil de Amanhã, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Já está disponível na Mundo Maior um DVD que vai ajudar